eu queria que você rebobinasse um pouquinho. Eu queria que você falasse sobre o teu processo de imigração. Depois a gente voltar no negócio do business de novo. Porque essa é uma coisa muito interessante que eu tenho certeza que nosso ouvinte, nosso telespectador tá ali. Pá, cara, como é que esse cara conseguiu, chegou, ficou ilegal, quebrou... Pô, passou, ele defaulta no mortgage, não pagou a mensalidade da casa, quase perdeu a casa, se ressuscitou. From the ashes, né? Foi Pô, complicado. o cara saiu, você saiu da cinza de novo, Eu cara. comecei 2 vezes da cinza. Quando eu comecei, depois caiu de novo, aí recomeçou de novo. Mas como é que foi isso? 2008, 2009, nesse processo depois que eu tava perdendo a casa, que eu fiquei 4 anos ali sem pagar, pá. Eu peguei e eu comecei a fazer assim, bom, a gente tá fazendo um dinheirinho, não estamos pagando a casa, a gente vai acabar tendo que ir embora, porque não tem solução, tentamos de tudo. No período, eu cheguei a pagar $20 mil. As suas filhas são americanas, né? Nasceram aqui. Tá. Só que elas só vão me legalizar com 21. Sim, naquele ponto, né? E estavam novinhas. O que você falou que você chegou a pagar com cash? $20 mil cash para um advogado para legalizar. Tá. Prometeu que tinha jeito, desapareceu. Roubou $20 mil meu assim. Sem ter. Eu não tinha. Arrumei emprestado $20 mil, porque pediu assim na bucha, tinha um monte de pessoa fazendo, deram um golpe. Foi um golpe grande que esse advogado fez, levou dinheiro de um monte de gente. E levou 20 mil meu assim. Caramba, pau, Patrick. Sem ter. Então eu tive que pagar a pessoa que eu devia conseguir. Para me pagar aquela pessoa, eu fiz um loan no banco. Fiquei devendo o banco para poder pagar aquela pessoa. Nossa. Fiquei devendo ninguém, fiquei devendo banco, mais uma bomba pro cara pagar, né? E nesse período, eu comecei a falar, quer saber, eu vou embora pro Brasil. 2010, sei lá, 2008. Entre 2008 e 2010. Então todo o dinheiro que eu fazia, eu mandava pro Brasil. Abri uma poupança no Brasil e mandava. Falei assim, não vai dar certo mesmo, não vai dar certo, não tem jeito. Aí uma comunidade na igreja, comecei a ouvir nego falando que tinha legalizado. Como? Ah, se entregou para a imigração. Se entregou como? Ah, fez tinha um advogado criando um processo de... Anistia? Anistia. Anistia não, perdão. De asilo político. No Brasil. Só que o Brasil não tem convênio nenhum com imigração de asilo político. Porque é um país em paz. Não tem guerra política, não tem comunismo, não tem igual, nada. né? A Colômbia também que teve, né? Então asilo o que aconteceu? político para turma. Você entra na imigração, entrava na imigração com esse processo de asilo político, como brasileiro. Então esse advogado criava uma carta para você de asilo político, só para você entrar na imigração e começar um processo migratório. Então, aí ali para frente você se encontra com o juiz de período em período e ele vai te entrevistar e você vai pedir na apelo se ele te negar, até chegar um ponto que ele não pode te apelar mais e ele tem que dar um veredito pro seu processo. E essa guerra foi durante 2 anos. Indo pro juiz de imigração, eu entrei nesse processo, ele chegava e falava assim, me dá um motivo para me deixar no país. Aí eu nem falava o inglês tão legal para conversar com o juiz. E eu não levava advogado. E o que você falou? A gente era o nosso próprio advogado. A gente falava que a gente ia se defender no caso. É bem estressante que você senta no júri como é que fala? Porra, na corte. Sim, na corte, é. E tá todo mundo ali, todo mundo sendo julgado, e você vê nego já saindo quase que algemado à sua frente ali e já vazando. E foram assim 2 anos. Né? 2 anos assim. E o último processo nosso, e nesse período do processo, o que acontecia? Eles te davam o Permit Work e Social Security, e você renovava o Driver License. Então, foi vivendo. E até então, eu não tinha... O dinheiro estava no Brasil. Eu estava mandando para ele. Se der problema, só marca a passagem. O último processo, 2 anos depois, um estresse, cara. Um estresse. Nossa Senhora. A mulher chorava. Aí a gente não sabia o que fazer. Criança nova. E ia todo mundo para imigração. Levava as meninas, e a gente ficava sentado vendo aquela nhaca toda. Nossa. Que situação. Foram sim 2 anos. Isso aqui em Miami? Ou... Miami. Aquela de Miami. A última, na hora que nós entramos na corte, eu tava o prosecutor, o promotor e o juiz. A gente sem advogado de defesa. Nós éramos o advogado de defesa. A gente falava que não queria. Eles davam uma lista de advogado pra gente, era obrigado a dar, público, de graça. A gente ligava pros advogados, ninguém estava disponível. Mas essa era
cai naquele processo que tinha que ser tomado. Eu não podia ter um advogado. Se você tem um advogado, todo termo jurídico usado, o advogado sabe o que está acontecendo. Você não. Você não é advogado, você não sabe normas, não sabe leis, não sabe nada. Então eles têm que mudar o jeito de conversar com você, porque eles estão conversando com o civil. O próprio juiz e o promotor. Então, deixa eles meio que numa sinuca de bico no jeito que eles vão conversar com você. Mesmo sendo duro. E nesse dia, foi a última vez que nós fomos, o juiz chegou, olha, já vai começar a entrevista da seguinte maneira. Para onde você quer ir se for deportado hoje? Você quer ir para São Paulo, para o Rio, para que lugar do Brasil? Você tá de brincadeira, cara. Foi assim a última entrevista. Aí minha mulher já começou a chorar. E isso ia ser entrevistado os dois. Até então, a última entrevista ia ser entrevistado a minha esposa primeiro, eu em segundo. Terminando a minha entrevista, bati o martelo e encerrava. Aí na entrevista da minha esposa, rodando, a promotora falou isso tudo, o juiz falou e começaram a perguntar isso, mas vocês são novos, você pode voltar para o Brasil, que você consegue tocar a tua vida de novo, vocês estão... Nem tinha... Eu acho que eu estava com 35, minha esposa com 29. Nessa época, não sei, tem que voltar as datas direitinho, mas novo ainda, né? Então, o advogado fazendo, o promotor e o juiz fazendo essa pressão e terminando essa parte dessa primeira hora da entrevista, aí a minha esposa começou a chorar. Chorar e falando que não queria ir embora, que não era isso. Aí o juiz pediu um recesso. Dá um recesso, vamos conversar. Só tinha nós dois na sala, tinha todo mundo sendo executado ali, entendeu? Aí chamou a minha esposa e chamou eu. Desligou o microfone e falou assim, off the records, não vai ser gravado o que eu vou falar para você. Eu vou te oferecer uma carta que você vai poder ficar pro resto da sua vida nos Estados Unidos. Sem se preocupar com mais nada. Eu não vou te legalizar, te dar o green card agora, porque eu não tenho nada para apoiar que você precisa se green card para viver. Os dois estão saudáveis, têm saúde, vocês podem ver qualquer lugar do mundo que vocês vão se dar bem. Então ele falou assim, mas eu não quero que vocês vão embora, que vocês não são peças muito boas nos Estados Unidos. Bem dizendo, antes de vou voltar no primeiro ano de América. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu declaro imposto de renda. E eles viram isso. Fazer retroativo é uma coisa. Tipo, eu não paguei 10 anos, eu vou pagar... Eles sabem. Eles viram que eu comecei a pagar imposto de renda em 2000. Você sempre foi by the book bonitinho nesse ponto, né? Nunca tive multa de trânsito em 20 anos dirigindo. O cara olhou isso tudo. Falou, pô, o cara não tem... Tá mais limpo do que prato de restaurante. Tá beleza pra rodar. Então eles falaram... Legal você falar isso. Olha que bacana. Você, imigrante, lembre-se disso, né? Pague teus impostos do dia que você chegar aqui. Que no final isso vai fazer diferença. Foi isso um dos motivos. E anda legal. Não ficar tomando DUI, bebendo e andando, dirigindo bêbado aí, não. Foi um dos motivos que ele me deu essa carta. E com essa carta, eu tô aí até hoje. Que isso é uma coisa, né? Assim, os Estados Unidos quer ter pagador de impostos, né? Esse que é o negócio. E você ganhando pouco, você não vai pagar imposto. A única coisa que você está fazendo... Eu não tinha social, não tinha nada. Então o dinheiro só ia. Nunca voltou nada. Mas eu ia lá e fazia. O imposto era baixo, não ganhava dinheiro direito. Ganhava pouco dinheiro. Mas se você não tinha social, o que você usava o quê para fazer tudo isso? IT Number. Um número que eles criaram para imigrante. Chama IT Number, no caso, né? Então... IT? É o Tax ID Number. Tax ID. Então, o que acontece? Com esse número... Muita gente usava para comprar casa, para fazer o que quisesse. Esse número foi criado para você declarar. Só que isso não tem volta, não vai para o seu social, isso aqui não vai nada. É só para você ter o direito de declarar imposto de renda. Entendi. Mas eles já fazem isso para eles querem... Lógico, arrecadar. E foi assim, a vida inteira. E aí você ganhou a carta? Ganhei a carta e resolveu...